Ok, então eu vou contar uma piada, não é piada de português. Quando eu cheguei, quando eu cheguei em Portugal, eu pensei que eu não ia ter maturidade para ficar no país. Ah, Porque quando você fica doente, você vai para o médico, né? Geralmente as crianças ficam doentes, então é os putos que ficam doentes. Criança chama-se puto. uhum. E ficando doente, vai para o médico vai aplicar uma pica no cu, Ah. que é uma injeção na bunda. E a pica no cu, na minha região, no Brasil, é uma coisa muito mal. Sim, é muito mesmo. Perfeito. Ó, o pessoal tá dizendo que o áudio tá perfeitamente, ouvindo perfeitamente, tá? Ok, pronto. Então, eu vou iniciar aqui com a minha fala e depois eu passo a palavra para você. Aí você se apresenta e logo depois a gente começa a marcar os 20 minutos para sua fala, tá bom? Ok, beleza. Bem, gente, vamos dar agora, oficializar, né, a live de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Viana, faço parte do Bíblio Fora da Caixa, sou a idealizadora do canal, mas a equipe é formada por mim, pelo Janailton Lopes e pela Djalda Viana, ou pela Djalda Muniz. Ela vai dizer que ela é minha parente agora, que eu chamo ela de Viana. Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre estudar a ciência da informação no exterior com o nosso querido Dalbert Marx, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para ele, Dalbert, se apresente, tá? E logo depois você já pode iniciar a sua fala. Eu vou ficar marcando o tempo e aí as perguntas, comentários e discussões a gente faz ao final dos seus 20 minutos, tá bom? Acabou seus 20 minutos, aí a gente entra nas perguntas, tá? O pessoal pode ficar Pronto. mandando, tá bom? Pergunta aqui nos comentários que a equipe vai me passar depois. Dalbert, pode começar. Tá. Então, meu nome é Dalbert, eu sou brasileiro, não se nota nem um pouquinho pelo sotaque, né? Mas isso foi um problema quando eu fui fazer intercâmbio no Brasil, porque eu já fui fazer intercâmbio no Brasil, e eu vou contar isso mais pra frente, como é que foi. Eu cheguei em Portugal porque conheci uma rapariga portuguesa, rapariga é menina, é Ah, uma mulher e tudo. E entre Portugal e Brasil, escolhemos ir para Portugal. Fui para Portugal, não estou mais com ela, ficamos 2 anos juntos. E eu fazia física no Brasil, mas não gostei da faculdade de física. Aí entrei na faculdade de filosofia, me apaixonei pela faculdade de filosofia e me mudei para Portugal. E pedi transferência para o curso de filosofia em Portugal. Aí participei do processo seletivo, do processo de transferência de curso, fui colocado e comecei a estudar. Só que a faculdade pública em Portugal paga-se. Na época, pagava-se 1.000 euros por ano, o que hoje seria em torno de 6.000 reais por ano. É mais barato do que muitas faculdades particulares no Brasil. Eu tenho ciência sim. disso. Mas tive que trabalhar. E a faculdade era o dia inteiro. Não dava. Para trabalhar e estudar era incompatível. Então, tive que abandonar a faculdade e começar a trabalhar. Entretanto, em 2000 e até escrevi um livro sobre isso, está na Amazon. Mas em 2014 eu descobri o curso de Ciências da Informação, a 1 quilômetro da minha casa, mais ou menos, no Instituto Politécnico do Porto. Aquilo é uma faculdade que tem vários polos. Então, a 1 quilômetro da minha casa tinha um polo do Politécnico do Porto e tinha um curso de Ciências da Informação lá. Chama-se Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação. É um nome gigante. Mas também eu tinha saído do Brasil de uma escola também com nome gigante, que é a Escola Estadual Anexa ao Instituto Estadual de Educação, em Juiz de Fora. Eu sou mineiro de Juiz de Fora. E aí comecei a me inscrever na modalidade de transferência de curso. Tinha trancado a faculdade de filosofia na Universidade do Porto e comecei a estudar nesse Politécnico do Porto. Entretanto, eu estava achando tudo muito preso. Por que eu escolhi esse curso? Porque no Brasil eu já era bibliotecário, mas aqueles bibliotecários de bairro, não formados em nada, que sabe mais ou menos como é que os livros têm que ficar na prateleira, que não é por ordem de tamanho. Então eu tinha essa noção. Mas nada além disso. Eu não sabia muito sobre CDU, sobre CDD, eu tinha uma base.
E fiquei 5 anos nessa biblioteca, que atendia a comunidade ali do bairro onde eu morava. E eu fiquei sabendo que em Portugal, perto da minha casa, tinha um curso que era sobre bibliotecas, arquivos e mais outras coisas mais. Eu, por que não? Aí me candidatei, não fui colocado na primeira fase porque faltavam documentos. Comecei a ir nas aulas, sem ter sido aprovado ainda, e Eita. virei delegado do curso sem ser aprovado. Eita. Aí na segunda fase, eu consegui ser aprovado. E já comecei a cursar normalmente, já estava indo nas aulas, eu só formalizei ali a minha inscrição. E tive que juntar um dinheiro para pagar os 1.000 euros de propina. Aqui se chama propina, a mensalidade é propina que se paga. Pelo preço é mais ou menos propina mesmo, é quase que um coração que você dá ali. E paguei essa propina. E depois eu já tinha um documento chamado Igualdade de Direitos. Eu sou brasileiro, estou em Portugal e tenho os mesmos direitos que o português, inclusive de ter uma bolsa de estudo. Hum. E aí me candidatei à bolsa, fui aprovado e pude me dedicar a 100% à faculdade. Aí eu, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero, do modo como eu quero, vou me dedicar 100%. Fazia uns biscates, assim, esporadicamente. Sou músico, toco numa filarmônica também em Portugal, aí continuei tocando. E aí pensei assim, não, mas não quero só isso, eu quero algo mais. Por quê? Eu comecei a reparar que em muitas disciplinas tecnológicas, os docentes utilizavam a mesma bibliografia de 10 anos atrás. Os PowerPoints não eram atualizados. Nas plataformas, se você pega a plataforma do início do curso e a plataforma de hoje, os conteúdos são os mesmos. Como é que pode? Não está certo. Uhum. Fiquei conhecendo o programa Erasmus. Aí quando eu descobri que tinha essa possibilidade de sair da caixa, eu não parei. Ah. E no primeiro ano eu fiquei 2014 na faculdade, fazendo a licenciatura. Aqui se chama licenciatura, que é a licenciatura e o bacharelado junto. Aí são 3 anos, não são 4 não. Aqui são 3. Uau. É diferente. E eu fiquei o primeiro ano fazendo 2014 e 2015. O ano aqui começa em setembro. Então, de Eita. setembro de 2014, é porque, olha que engraçado, o verão, né? Verão e inverno. Hum. O que é as férias de verão aí é em dezembro. As férias de Hum. verão aqui é em agosto. Nossa. Tem essa diferença com as das estações. Aqui as férias de verão é em agosto, o semestre começa em setembro. De setembro a janeiro, de fevereiro a junho, julho, se você ficar em exames finais. Nossa. Aí em Bem agosto você vai pra diferente. praia. E esquece a faculdade por um mês. Ou então vai fazer, quem quer, né, vai fazer um curso fora, alguma coisa do tipo. Fiquei sabendo do Erasmus e fui para Espanha. Eu queria ir para a Grécia, a Grécia ou Turquia, era Grécia ou Turquia. Só que tinha um problema. E a minha coordenadora falou, não vai para esse país porque está tendo um problema político lá muito grande, você não vai se ficar muito bem. Eu, ok. Então me candidatei à Espanha. Mandei a documentação, depois eu posso falar sobre a documentação, sobre os processos, e fui aprovado. E fiquei na Espanha de fevereiro de 2016, no terceiro por quarto semestre aqui, e voltei. Fiquei lá de fevereiro a junho. Voltei para Portugal. Aí fiquei mais 6 meses em Portugal e falei, não aguento ficar aqui muito tempo não. Vou ter que me mandar de novo. E aí fui no gabinete de relações internacionais e fiquei sabendo que a bolsa para países de cultura exótica, como a Rússia, Kosovo, ou Kosovo, como alguns falam, Albânia, era uma bolsa muito elevada, que possibilitava você não só estudar, como voltar e ter também, é claro, se você for uma pessoa poupada, você podia estudar, voltar e ainda ter uma grana para continuar o ano na faculdade sem muito problema. E eu, então vamos para a Rússia. Aí, né, você vai para a Rússia, você não fala russo, mal você fala Sim. inglês. E eu falei, olha, eu não falo muito bem inglês, a Espanha ainda
a gente entende, né? Eu aprendi muito Aham. do espanhol lá. Mas eu não falo inglês suficiente para ir para a Rússia. Aí minha coordenadora, não se preocupe, eles também não falam. Eu, Nossa. tá bem, então vamos lá. Aí eu fui de Malicuia para a Rússia, me encantei com o país, me encantei com o modo de ensino. É verdade que todo mundo lá na faculdade gosta de mandar. Então você tem coordenadora para A, coordenadora para B, coordenadora para C, e a coordenadora B fala que a aula vai ser de 9h30 às 10, mas a outra coordenadora quer de 10 às 11 e você fica perdido. Você não sabe muito bem. Fala que a sala é A, depois a sala é B, e você fica, como? Ok. Mas lá, trancos e barrancos, fui e aprendi um pouco sobre o idioma russo, me encantei pela cultura, o povo. Pensa num povo mais caloroso do que brasileiro. Nossa. Eles são muito calorosos. Eu fui para a Rússia pensando no Putin, que o russo era Vladimir Putin. Uhum. Nada, nada, nada de Vladimir Putin. Você está no metrô, com o mapa na mão, eles te abordam para perguntar do jeito deles, né? Se você está precisando de alguma ajuda, se você quer que te leve em algum lugar. Eu estava subindo a escada com as malas, de repente a minha mala é levantada. Eu, como? Estão me roubando a mala? Não, eles querem só levar a mala em cima para você. Te chamam para comer em casa. Você acabou de conhecer? Não, vamos lá em casa, vamos jantar. E eu, ok, vamos jantar. O Uber é baratíssimo. O Uber é muito, mas é muito barato. Eu andava assim 10 quilômetros, pagava 80 centavos de real. Uau. É Muito incrível, barato incrível. mesmo. Muito barato. É quase. E o transporte público também era muito barato. É o equivalente a uma passagem de ônibus. Você andava assim 7, 10 quilômetros no ônibus, pagava 30 centavos de real. Uau. Lá tem o tramvai, o ônibus e tem também o metrô. Tem alguns outros transportes. É muito barato. E o russo não bebe muita vodka. Comparativamente, tem esse mito, tem assim 4 gôndolas do mercado de chá e uma gôndola de vodka. Nossa, nunca Me imaginei. surpreendeu, me surpreendeu. E voltei da Rússia para Portugal. E não aguentei ficar 6 meses em Portugal. Aí surgiu a oportunidade para ir para a Polônia. Só que eu tinha que escolher. Ou terminava o curso, 3 anos, ou prolongava mais um ano e fazia um semestre na Polônia. Claro que eu prolonguei mais um ano e fiz um semestre na Polônia. Claro. Aí fui para a Polônia. Já estava com um choque da cultura russa, porque eu achei que a Polônia também era assim muito amistoso, mas não, eles são um pouquinho mais fechados. Dá para você dialogar com eles em russo. Dos 40 anos para cima, o pessoal fala russo. E dos 40 anos para baixo, fala o polonês, mas o polonês e o russo têm muita semelhança. Mas eles falam inglês. Pronto. A maioria do pessoal na faculdade fala inglês. Então foi muito simples, muito mais fácil dialogar com os polacos, ou os poloneses. Em Portugal é polaco, no Brasil é polonês. Aí fiquei lá. Sim, eu sempre ia de fevereiro a junho. Fevereiro a junho, Espanha. Fevereiro a junho, Rússia. Fevereiro a junho, Polônia. Vi muita neve. Em fevereiro vi muita neve. Na Rússia eu consegui correr em cima das calotas do mar congelado. Me apaixonei. Eu adoro frio. Eu odeio calor. Eu sou doido para conhecer o Nordeste, mas o calor me entristece. E eu não consigo, não consigo. Eu tenho uma aqui com calor. E aí voltei da Rússia, fiz o meu estágio numa organização chamada Family Search, que é uma organização que trata de árvores genealógicas. Sim. Então, eu bolei uma rede social para eles, e eu também sou indexador voluntário nessa organização, e adoro genealogia. Estou escrevendo um livro agora sobre a minha família, é algo Uau, que eu que acho legal. fantástico. E entrei no mestrado, fiquei um ano em Portugal, não aguentei ficar muito mais tempo do que isso. Procurei saber as bolsas que tinham e encontrei uma bolsa no Brasil
na Unis, numa universidade chamada Unis, em Varginha, Varginha, sul de Minas Gerais. Aí fui pro Brasil, foi esse ano. Foi ano passado. Foi ano passado que eu fui, já estou aqui meio perdido nas datas. Fiquei lá no departamento de pesquisa como estagiário, um pesquisador estagiário. Foi muito bom porque foi quando eu comecei a escrever muitos artigos. Comecei a publicar alguns artigos, me desembrenhei pelo esse mundo que até então só conhecia de ouvir falar. E aí acabei lá em Varginha, voltei para Portugal e cheguei em Portugal, fiquei 3 semanas em Portugal e agora estou em Kosovo, em Pristina, na capital. Estou preso por causa da pandemia aqui no apartamento. Só posso sair de casa 1h30 por dia, num horário pré-determinado, de acordo com o meu passaporte. Então, o número do passaporte, pelo penúltimo dígito do passaporte, vai me dizer se eu posso sair, qual horário que eu posso sair naquele dia. E aí eu vou no mercado, faço compras, volto para casa e escrevo, estudo e perco tempo nas redes sociais, escrevo, estudo e faço um pouquinho de exercício. Estou tentando não engordar, estou tentando manter, vamos ver se eu vou conseguir até lá. Tá difícil, né? Aqui tá difícil. Aqui assim, a minha sorte é que não tem as guloseimas brasileiras aqui. Eita. Aí eu posso me controlar mais. Tenho que fazer a minha própria comida, o que dá um pouquinho de preguiça, né? Mas evito comer porcarias. Então, todo dia de noite eu tento comer peixe, todo dia na hora do almoço eu tento comer uma coisinha mais light, reduzir os carboidratos, reduzir o arroz. De vez em quando eu consigo. É isso. Tá certo. Então essa a gente conhecendo um pouquinho o Dalvert, né? Muito legal. Falando nisso, Dalvert, diz pro pessoal que horas são aí agora. Agora que são 00h23. São Olha aí, 5 horas gente, a mais que meia-noite. Brasília. Eita. Então vamos aproveitar. Dalvert, você pode começar a sua fala. Você tem 20 minutinhos, tá bom? Ok, então já é a segunda parte dos 20 minutos, que bom. Então vamos lá. Como é que foi? Eu até fiz aqui um pequeno croquis, um pequeno script, para explicar um pouquinho sobre isso. O curso, né? Eu já expliquei que eu no Brasil trabalhava como voluntário numa biblioteca. E eu me interessei bastante sobre isso na organização do conhecimento, na organização da gestão do conhecimento, para poder auxiliar os outros a encontrar a informação que ele queria, que essas outras pessoas queriam. E quando eu cheguei em Portugal, eu tive que fazer um processo chamado transferência, já entrando na parte técnica da situação. Eu tive que fazer o processo de transferência. O que consiste isso? Entrar em contato com a minha faculdade no Brasil, pedir todos os documentos com relação ao curso, que seria o histórico das disciplinas que eu cursei. Lembrando que nessa época eu estava no curso de filosofia, não tinha concluído o curso, tinha feito algumas disciplinas, então eu tinha que ter o conteúdo programático dessas disciplinas, que aqui em Portugal chama ficha de unidade curricular, as notas que eu tirei nessas disciplinas, e um documento de que eu estava que eu não devia nada para a faculdade, que eu estava limpo com tudo. Também um documento dizendo que eu não devia nada para a polícia e que é o nada consta, né, que se chama aí, parece. No caso, nada consta aqui é quando a gente pega um documento na biblioteca. Ah, não, na biblioteca da faculdade também tive que pegar, mas tive que pegar um na polícia. Na polícia é outro nome. Atestado de registro criminal. Isso, antecedentes criminais. Antecedentes criminais. Aí, de posse dessa documentação toda, era tudo online. Então, eu entrei no site da Universidade do Porto, verifiquei a data para fazer o início do processo, paguei uma taxa na época de 50 euros, mas agora não está muito mais do que isso, está 65 euros, se eu não me engano, no máximo 75. E não precisava, na época, do AIA.
da autenticação de AIA, que tem um outro nome técnico. Eu sei que AIA é alguma coisa antes. Me fugiu agora a memória, mas nos cartórios do Brasil tem apostilamento de AIA. Não precisava, e hoje em dia precisa de apostilamento de AIA. Submeti todos os documentos e rezei. Rezei para tudo quanto é santo. De repente recebo um e-mail dizendo que eu fui colocado. Fui aprovado para entrar no curso de filosofia. Tinha que pagar a propina, a mensalidade. E tinha que trabalhar. Mas fui em algumas aulas e tudo para entender como é que funcionava. Paguei 2 meses e depois vi que não dava para conciliar. Tranquei a faculdade, que na verdade você tranca, mas tem que pagar os 1.000 euros daquele ano de qualquer maneira, não tem jeito. E independente de qualquer coisa, você se inscreveu, você entrou na faculdade, já está devendo 1.000 euros. Não foi na aula, está devendo 1.000 euros. Isso aí problema é seu. Faculdade pública, particular é mais caro. E fiquei um período sem estudar. Depois, quando eu descobri esse curso de Ciências da Informação perto da minha casa, eu fiz um outro processo. Eu pedi uma transferência de curso de filosofia para Ciências da Informação em Portugal. Então eu já estava numa faculdade portuguesa. Você, na época, o visto, esse negócio de ter visto para estudar, não era muito pesado. Hoje em dia, tem algumas secretarias de instituições de ensino superior que cobram o visto. Outras secretarias não cobram o visto. Então, eu conheço algumas pessoas que chegaram em Portugal, tentaram entrar na faculdade, conseguiram entrar na faculdade, e depois que está na faculdade, elas foram tratadas do processo de visto. E também conheço pessoas, e isso é o ideal, que você tenta ingressar na faculdade em Portugal estando no Brasil. Hoje é tudo online, você só precisa de enviar a documentação que o site pede. Conseguindo entrar na faculdade, eles vão mandar para você uma carta. Você vai levar essa carta no consulado ou na embaixada de Portugal no Brasil e vai dar entrada com o processo. E logo, logo você tem a sua carteira de residência. Não é uma carteira, né? É o visto para você vir para Portugal como estudante. Chega aqui, você pega a residência de estudante. Eu não passei por esse processo, mas é possível passar por esse processo. Eu posso até orientar alguém que queira fazer por aí. Pedi a transferência para o curso de Ciência da Informação. Não consegui entrar na primeira fase. Mas comecei nas aulas, vi que era aquilo que eu queria, reuni a documentação que eu precisava. E na segunda fase, que aqui são 3 ou até 4 fases para você entrar. Eu não lembro como é que é no Brasil, mas aqui tem a primeira fase, aí o curso não atingiu o número de estudantes, vai para a segunda fase, não atingiu, vai para uma terceira e até para uma quarta. Eu duvido muito que no Brasil não atinja na primeira. Geralmente o Brasil tem muita gente querendo estudar, muita gente na faculdade, e logo na primeira fase já enche o curso, né? Isso. Eu acho que é assim. E aqui eu consegui entrar no segundo. O curso de Ciências da Informação em Portugal. Tem aqui vários cursos. Eu vou abrir aqui o site, que é o site de bibliotecas e arquivos, o site da BAD, onde é que tem os cursos, e eu vou falar os cursos por região de Ciências da Informação em Portugal. Eu falo aqui em Portugal como se eu estivesse em Portugal, mas não, mas já acostumei a falar. BAD. Cursos Ciências da Informação. Ok, tá aqui. Deixa eu passar para o lado. Então, graduação, licenciatura, que é o primeiro degrau. São 3 anos. No Porto temos 2 licenciaturas. Temos a licenciatura em Ciências da Informação da Universidade do Porto e temos a licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação, que foi aquela que eu estudei no Instituto Politécnico do Porto. Em Lisboa, nós temos a licenciatura em Ciências da Informação e Documentação na Universidade Aberta. E em Coimbra, nós temos a licenciatura em Ciências da Informação.
Aí depois nós temos pós-graduação em Santarém, no Porto e em Faf. São 3 regiões de Portugal. O mestrado, temos 3 mestrados no Porto, que é o mestrado em Formação Empresarial, que é o que eu estou fazendo atualmente. O mestrado em História e Patrimônio, Arquivos Históricos, na Universidade do Porto. E temos o mestrado em Ciência da Informação, também na Universidade do Porto, que é um misto de faculdade de engenharia com faculdade de letras. Uma mistura das duas faculdades. O E, mestrado paga, Dalbert? sim, um pouquinho mais caro. Eita. O mestrado da universidade pública gira em torno de 1.250 euros por ano. São quantos anos? 2? São 2 anos. 2 anos. Só que Tá. o estrangeiro, brasileiro incluindo ainda, porque os países PALOP, que é países africanos de língua portuguesa, não tem isso, pagam 3.500 por ano. Mais? Pagam, mais ainda, é mais ou menos quase 3 vezes mais. Mas é só o primeiro ano. É claro que é pesado. Depois de você estar em Portugal durante 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, você pode dar entrada com um pedido de igualdade de direitos, Tá. que é uma carteirinha que vai te dar os mesmos direitos que um português. Quase que você pode se candidatar a presidente da República, inclusive, com essa carteirinha. E aí, a sua propina, o seu valor de faculdade, ele vai cair de 3.500 para 1.250 no caso do mestrado. Entendi. E dá para dividir em 10 vezes. Opa, ainda bem. Dá. Você divide, fazer um carnezinho ali, pagar mensalmente 125 euros. Isso vai dar, olha, 2 e 4, 6. Eu sou de humanas, não sei fazer contas, e 4, 8. 50, 10 vezes. Uns R$ 800, é isso? Na cotação de hoje, né? Por mês. Que deve ser um curso particular aí no Brasil, né? Sim, sim. Esse valor. Médio. E aí, como é que faz para você estar num curso no estrangeiro e fazer o curso no estrangeiro do estrangeiro, né? Porque eu sou estrangeiro, estava num país estrangeiro e fui para outro país estrangeiro. Gabinete de Relações Internacionais. Todo mundo que quer sair, que quer estudar fora, que quer se aventurar, tem que colar no Gabinete de Relações Internacionais, ou seja lá o nome que for, da sua faculdade. Cola neles, perturba, enche o saco, manda e-mail, procura saber toda semana de quais são os programas que tem em aberto. O inglês nem sempre é um pré-requisito, nem sempre é uma exigência. Mas você tem que estar disposto a desenrascar, você tem que estar disposto a desembolar, a ter jogo de cintura no outro país. Mas há inúmeras tecnologias, há muitas ferramentas para te dar uma base. Aí eu não sei inglês muito bem. Tem o Google Tradutor, tem o Mendeleev, tem várias outras plataformas que você pode usar no seu dia a dia para estudar no exterior, para estudar fora. E aprende inglês. Tem alguns programas que exigem o TOEFL, o TOEFL. Outros programas vão exigir algum outro tipo de certificado. Mas tem que partir de você, da sua vontade de querer estudar fora. O programa de Ciências da Informação em Portugal, ele é muito vasto. Ele tem uma parte tecnológica, principalmente na Universidade do Porto, onde você vai aprender sobre ontologia, sobre programas de ontologia, de taxonomia, vai aprender paleografia, vai aprender muita coisa interessante e programas para isso. E tem a parte mais técnica e não tão tecnológica, por exemplo, do Politécnico do Porto, em que você vai aprender as bases da biblioteconomia, da arquivística, para te capacitar a não ser um cientista da informação, talvez, mas a ser um bom bibliotecário, um bom arquivista, um bom gestor da informação em qualquer empresa. A saber lidar com a informação, saber gerir ela da melhor maneira possível. Okay?
Fora de Portugal, a Espanha, eu me apaixonei pelo programa da Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu estava em Portugal, e lá em Portugal nós tínhamos uma disciplina chamada conservação, restauro e conservação de documentos e livros. Só que não tinha laboratório. Tudo teórico. Como é que pode? E era uma professora que eu gosto muito dela que dava essa disciplina. Aí é tudo teórico. Eu não. Fiquei sabendo que na Universidade de Salamanca tinha um laboratório onde você colocava a mão na massa e aprendia restauração e aprendia preservação ali, na prática. Como é que é, como é que são os fungos, os musgos, como é que é o bichinho do livro, como é que se trata o livro. Eu aprendi a construir um livro do zero. Uau! Folhas, cartão, costurar, agulha, serrote, tudo do zero. Ela falou, vai na papelaria, você tem que trazer folha de ofício, você tem que trazer esse cartão assim, você tem que trazer essa linha assim, e lá tinha prensa, lá tinha pincel, lá tinha cola, todo para construir. E eu guardo esse livro com muito carinho. Foi o primeiro livro que eu fiz na minha vida. E em Portugal, nós tínhamos a disciplina de recuperação da informação. Mas não tinha um servidor para a gente fazer isso. Na minha faculdade, na época, não tinha um servidor. E em Espanha tinha um servidor onde a gente aprendia como recuperar informação, como trabalhar linhas de código. Excelente. Se eu tivesse ficado só em Portugal, eu não tinha aprendido essas coisas. Muito importante quando você quer ir para fora é descobrir primeiro o que você quer fazer da sua vida, onde você quer chegar. E descobrindo onde você quer chegar, você vai começar a ver quais são as faculdades que têm aquelas disciplinas que vai servir como um degrau para alcançar o topo da escada. E assim eu fui pesquisando, vi que em Salamanca tinha, na Espanha tinha. Quando eu voltei, eu apanhei alguma indisposição com alguns docentes que não gostavam de dar aula em Portugal. Eu não sei se acontece isso no Brasil. Acontece. Ok. E ficar Acontece. acontece com material muito antigo, com material muito retrógrado, atrasado, e o docente só gostava, ficava lendo o PowerPoint e achava que assim todo mundo ia aprender, e eu não gostava disso. E aí verifiquei quais eram as próximas disciplinas que eu ia ter com esses docentes e vi em outro país quais eram as disciplinas equivalentes. Então, quando eu deixei de fazer todas as disciplinas com aquele docente e fui para o exterior fazer. Aí me pergunta, Dalbert, quanto que você gastou para ir para o exterior fazer esses cursos? Zero. Nossa. Eu não paguei nada do meu bolso. Por quê? Porque primeiro tinha a bolsa integral da Direção Geral do Ensino Superior aqui em Portugal para estudar. E depois disso, eu tinha o Erasmus, o programa Erasmus, ele te dá uma bolsa. E essa bolsa é o suficiente para arcar as despesas no país para onde você vai. É claro que se você for uma pessoa que está todo dia no barzinho, está pedindo pizza todo dia pelo Uber Eats, e vai acabar. Mas se você for uma pessoa poupada, você consegue. Então, com a Bolsa Erasmus e a Bolsa do DGS, eu consegui me manter em todos os países onde eu fui estudar fora. E mais, na Rússia, eu consegui conhecer várias cidades. São Petersburgo, Moscou, Sochi, onde que foi as Olimpíadas. E tendo em atenção a única coisa, eu vim aqui para estudar. Então, primeiro, eu vou terminar tudo o que eu tenho que fazer na faculdade, eu vou adiantar trabalho e depois eu vou viajar. E fui. E nadei com águas vivas em Sochi, peguei água viva na mão.
Lá não queima, Nossa. do Não? Mar Negro, elas não são venenosas, elas não, nem sei se chama veneno aquilo, mas elas não soltam aquele fincão, aquele ferrinho que pica, Uhum. né? Aquela coisinha que pica, elas não soltam. Sim. Então, tem um vídeo meu, há 3 ou 4 publicações atrás no Instagram, que mostra uma na minha mão. Muito linda aquela água viva. E fui viajar, fui conhecer. Na Polônia também fui conhecer Auschwitz, o campo de concentração Sim. nazista. Aquilo não é um campo de concentração alemão e não é um campo de concentração polonês ou polaco. E tem até uma lei que você pode sofrer consequências legais e até ser preso e pagar multa se você comentar que existe campo de concentração polaco. Hum, É campo de concentração nazista, nem é alemão. sim. Fui conhecer muitas dolinas, muitos campos. E aqui em Kosovo, eu estava programando para conhecer todos os países que faziam parte da antiga Iugoslávia. Ferrou que eu só conheço a rua onde que eu tô. Faz Não dá para parte. fazer nada. Infelizmente, só onde que eu tô. E, bom, acho que já passou os meus 20 minutos. E foi dessa forma que eu consegui alcançar esse estudo fora, esse estudar no exterior. Eu tenho ceratocone, eu uso uma lente de contato, uma prótese aqui ocular, então eu não consigo ler se tem alguma pergunta aqui ou se não tem. Não sei. Não se preocupe. Tem bastante pergunta. A produção já me passou umas perguntas e alguns comentários aqui que eu vou Ok. fazer, vou perguntar para você agora. Mas assim, antes da gente entrar nas perguntas, Dalbert, achei interessante o que você falou, é que a pessoa tem que querer e tem que correr atrás, né, para fazer um intercâmbio, para sair literalmente, né, sair da sua caixinha, sair da caixinha que é o curso. E é muito bacana isso que você falou, é que realmente, gente, as universidades, elas têm muitos programas, claro. Tem universidade que tem mais, tem universidades que têm menos, mas elas têm, de alguma forma, elas têm muitos programas que permitem essa internacionalização, né? Essa de você sair, fazer, estudar fora. E é muito bacana isso que você falou, gente. Vamos correr atrás, que ainda dá, gente. Sim, e outra coisa, se tiver que segurar mais um pouquinho o curso, igual aqui eu consegui prolongar o curso de 3 para 4 anos, o que no Brasil um curso de 3 anos eu acho que já é impensável, né? Aí o curso tem 4 até É 5 quatro anos, anos. 4 anos. Isso. E se você puder fazer 5 anos e um ano no exterior, é muito bom para o seu currículo. Vai acrescentar muita coisa. Mas eu acho que rola um medo de sair da casa dos pais. Eu acho que rola um medo de, será que eu vou gostar da comida lá de fora? Eu vou sentir saudade. E eu já não como arroz com feijão tem algum tempo. E Eita! nem isso. Saudade da família. Utilidade prática de saudade tem? Não sei. Eu não sou desapegado. Eu sou muito desapegado. Então, tente ser desapegado. Tente ver que a família, ela tá ali, ela pode te apoiar ou não, mas a família, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que te abandonar, porque você não vai te abandonar, entre aspas, né? Você não vai Uhum. poder ficar ali, você não vai ter seus pais, você não vai ter seus parentes por muito mais tempo. Você vai ter que saber desligar. E tem um ditado que eu gosto, quando você está trabalhando numa empresa de uma outra pessoa, trabalhe como se a empresa fosse sua. Porque depois, quando você tiver a sua empresa, você já sabe como cuidar. Por quê? Porque você estagiou tomando conta da empresa dos outros. Uhum. E família é Verdade. igual. Você aprende a ficar sem a família enquanto tem a família. Aprende a ficar sem ela enquanto ela está ali. Porque Uhum. depois que ela não tiver mais, você já sabe como viver sozinho. Então, você tem sua mãe, você tem seu pai? Ok. Então, estagia viver sem eles. Faz um estágio de um ano fora deles. Eles estão ali, porque a coisa é volta. Porque daqui a pouco eles não vão estar mais ali. Aí você não teve o tempo de estagiar, vai ter que se virar sozinho. É verdade. Verdade. Vamos lá. É interessante também que você falou
que dá para começar, caso a pessoa fique com muito receio de sair logo diretamente para um outro país, dá para fazer estágio de um estado para o outro, né? Faz um semestre do curso num estado aqui, numa instituição ali, faz numa outra instituição, faz um mestrado fora, e aí quando já pegar o jeito, já pegar a manha, sai, vai pra fora, vai pro exterior. Tem muita coisa bacana da nossa área que a gente tem que descobrir, né? Que a gente tem que conhecer. É muito bacana. Bem, agora vamos às perguntas. Lembrando aqui rapidinho que a gente já é 7h46 da noite aqui, né? No Brasil. Tem meia-noite e Então, 46 aqui. meia-noite e 46 lá. Então, caso a gente ainda tem 15 minutos de live, a gente não consiga concluir as perguntas em comentários, a gente vai encerrar a live e vai iniciar uma outra, tá bom? Beleza, até hoje eu tô aqui, ou seja, tem umas 24 horas, não tem problema nenhum. Tá bom. Vamos lá. Tem um comentário da Sou Bíblio. Ela disse assim: dependendo do currículo da faculdade e do professor, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Ela é do Rio de Janeiro, a gente também percebe essa questão da bibliografia que você comentou no início, né? Bem, temos uma Deixa eu outra. comentar, deixa eu comentar essa parte da bibliografia. Pode falar. Eu não sei se é preguiça, ou se o professor acha que aquilo está tão certo, mas tão certo, que persiste naquilo. Ele olha na cara do aluno, ele vê que o aluno não está nem aí para aquilo, está se borrifando para aquilo, mas ele continua. Porque ele tem certeza que aquilo é o certo, que é a melhor maneira de se fazer aquilo. E eu tento pensar que é por aí. Mas quando eu olho para a cara do professor e eu vejo que o professor não está nem aí para o estudante, eu vejo que ele se acomodou na docência. E ele está fazendo a mesma coisa que eu atrás no antigamente. O professor, ok, caiu a chamada, não está aqui ainda. Tá Ok, travando. deu uma queda. Isso, deu uma travada aqui. Ainda tá travado. Oi. Travou aqui, gente. Travou pra vocês também? Travou. O meu travou. Ainda. Ah, o Dalbert saiu. Vamos chamar ele aqui de novo. Oi, gente. Tinha dado uma travada aqui, tá bom? Eu vou chamar o Dalbert novamente. Pra gente voltar à discussão. Cadê? Peraí. Dalbert ainda não apareceu pra mim, Dalbert. Não sei se ele tá na live. Se ele já voltou. Vamos lá. Bem, ele ainda não voltou. Pessoal, podem ir aproveitando, vão mandando as perguntas, tá bom? E fazendo alguns comentários. Podem deixar aqui nos comentários mesmo, que a produção vai passar aqui pra mim, tá bom? Já me passou de bastante. Oi, Manuel, tudo bem? Vamos ver se o Dalbert já voltou. Acho que ele teve algum problema de queda na internet, gente, na rede dele. Ele ainda não retornou. Vamos lá, cadê? Ele ainda não retornou. Interessante esse comentário da Sou Bíblio. A produção sobre ciência da informação com o IBICT aqui no Brasil tem sido significativa, mas eu vejo que se não houver iniciativa do aluno, essa produção não chega às salas de aula, verdade. Voltou o Dalbert, vamos lá. Conectando aqui com o Dalbert. Voltou. Gente, não sei o que aconteceu. Caiu aqui.
Mas voltou, pode continuar. Então, antigamente, o professor, ele batia no aluno com uma régua. Hoje em dia, o professor, ele bate no aluno querendo que ele aprenda da mesma forma que todos aprendem. Hoje em dia, a escola bate no aluno, obrigando a todo mundo a aprender as mesmas coisas no mesmo tempo, da mesma forma. É uma reguada, só que em vez de ser física, é mental. E eu tento o tempo todo combater isso primeiro comigo, com o meu modo de aprender e o meu modo de tentar passar a palavra. E outra forma que eu uso para combater isso é indo buscar conteúdo fora. É dessa forma que eu tento fazer as coisas. Ó, o Marcos Gomes disse que estão monitorando você. Ai, gente, a outra é tão ruim não poder enxergar para não ver isso. Eu Vamos tenho, lá. com relação à visão, se eu tirar as minhas próteses, a minha lente escleral, eu tenho só mais ou menos 10% de visão. A soma das Nossa, duas me dá 10%. E óculos não corrige, eu tenho um problema na córnea. Eu tenho que colocar essas lentes, que são lentes bem rígidas, para acertar a minha córnea e eu conseguir enxergar mais ou menos bem. Mais ou menos bem. Com elas eu tenho mais ou menos uns 85%, 90% de visão. nossa. Mas é uma porcentagem bem significativa, né? De dez por Infelizmente. cento pra. Nossa, É. acontece. Vamos lá, tem um comentário da Elana Tavares que ela disse assim: muito legal essa perspectiva da Rússia que você teve. Vamos lá, tem uma pergunta do Eric Pires. Lembrando que o Eric Pires, qualquer coisa, Eric, me corrija, eu sei que você está na live. Ele é graduando do curso de biblioteconomia aqui no Brasil. Ele disse assim: nos países que você fez intercâmbio, quais as diferenças no ensino da ciência da informação? Ok, uma pergunta bem interessante. Eu observei que enquanto mais antiga a universidade, mais forte o ensino da ciência da informação. Mas o que seria um ensino forte e um ensino fraco? Aí eu vou falar com o meu preconceito, né? Com a minha concepção, que é um conceito através das lentes que eu andei olhando, que eu andei observando. A Universidade de Salamanca, na Espanha, que é uma das universidades mais antigas da Europa, ela tem a ciência da informação como a base de todas as outras ciências. É como se você estivesse puxando a sardinha totalmente para o prato da ciência da informação. Ou Que seja, legal! se não for pela gente, o médico não tem conteúdo. Se não for pela gente, o engenheiro não sabe o que faz. É Que mais ou menos legal! assim. O ensino é muito forte, é muito focado na técnica, no fazer acontecer. No laboratório de livros, né, de preservação e conservação, você não aprende só nos slides o que é a conservação. Não, você aprende como é que você conserva o livro, como é que você conserva o documento, como é que você vê que tipo de fungo é aquele, se é um ácaro, se não é, que aquele bicho, que aquele bicho vai fazer, que aquela bolinha ali não é cupim, que é outra coisa. E você entra no laboratório de informática e você vai aprender a como colocar um site abaixo, mandando um monte de pergunta para ele, por exemplo. Então, você, DNS, né? Ataque de DNS. exatamente, você vai aprender isso na prática. Como é que você faz isso? Quando eu fui para Polônia, a faculdade é mais nova, é mais moderna. Então, eles não ligam muito para essa parte de gestão da informação, porque os programas fazem isso e você só tem que aprender a copiar e colar. Mais ou menos isso. Copia e cola. hum, Aprende a gerir. Eles te ensinam a gestão, te ensinam técnicas de gestão muito boas. E você que se vire com os programas. Uhum. Mais ou menos assim. Na Rússia, a faculdade era ainda mais nova, essa faculdade que eu fui. Lá tem a Universidade de Moscou, na capital, que eu não faço a mínima, mas pelo que eu escutei falar, é muito conservadora com relação à ciência da informação. Mas em Kuban, na Universidade de Kuban, em Krasnodar,
eles ligam mais para a parte de pessoas. Se você está na biblioteca, como é que você vai gerir as pessoas na biblioteca? Você está no arquivo, como é que você vai gerir as pessoas no arquivo? Foi o sentimento, a percepção que eu tive do ensino da ciência da informação nessas diferentes universidades. No Brasil, no intercâmbio que eu fiz no Brasil, e que me elogiaram muito porque disseram que eu me esforcei bastante para aprender o brasileiro, e, e depois se decepcionaram muito quando ficaram sabendo que eu era de Juiz de Fora, ali do lado do Rio de Ah. Janeiro. Além de ser português, é falsificado, é português chinês. Eles ali, eu não aprendi ciência da informação, eu não fui estudar ciência da informação. Eu estudei metodologia de pesquisa, eu estudei um seminário de métodos Quanti-Quali. E era uma parte teórica e uma parte prática. E eu gostei muito do modo como eu aprendi essa parte de SPSS e estatística neste curso lá na Universidade de Varginha, na UNES. E em Kosovo, eu não posso falar se é bom ou se é ruim, porque eu tive 2 semanas de aula presencial e agora é tudo online. Eu sei que antes da pandemia era uma bagunça, ninguém se entendia com relação às aulas, e depois da pandemia está só um pouquinho pior. Nossa. Então, eu estou aqui escrevendo a minha dissertação, só isso. O tema da minha dissertação é o perfil dos profissionais da informação, onde eu estou estudando referenciais como o Euroreferencial, o Record Information Management, da ARMA Internacional, uma agência americana, e o ISLA, SLA, o manual deles. E vou fazer uma comparação entre o Brasil e Portugal. Eu vou verificar o que os profissionais da informação que fizeram mestrado no Brasil e que trabalham na área da ciência da informação, o que esses profissionais entendem como sendo as características que mais importam para a profissão. Eu vou comparar com Portugal. O que os profissionais em Portugal eles consideram mais importante. E vou ver se tem uma diferença entre o que o brasileiro acha importante e o que entre o português acha importante, tendo como base esses três referenciais. E a classificação brasileira das ocupações, que eu acho uma vergonha, o 2612 e 2613. Só o 2612, se eu não me engano, é que fala do profissional da informação. E dentro do profissional da informação tem só bibliotecário e arquivista e alguma coisa relacionada à recuperação da informação em linha ou em rede. E depois o 2613, que entra os museólogos e outra coisa lá, o curador de museu e afins. Curadores, sim. Mas a CBO ainda tem profissional da informação. A CPP, que é a classificação portuguesa das profissões, não tem o nome profissional da informação. E eu acho que deveria ter. Então, eu acho que tá. Ah, não, é porque tá acabando aqui, essa live tá encerrando. Ah, É porque o Instagram ele já vai encerrando logo. Então, gente, vamos todos para a próxima live que eu vou abrir, tá bom, Dalvin? Eu vou abrir uma outra live pra gente continuar. E, gente, peguem as perguntas e levem para a próxima live, tá bom? Caso a gente ainda não tenha conseguido pegar. Gente, foi. Vamos lá para outra até já. live.